Bom, dando continuidade, agora as afecções traumáticas. No nome TV nós estamos no T. Lembrando que a parte de intoxicação, a parte tóxica, ela não vai fazer lesões focais, pontuais na medula espinhal. Ela precisaria de todo um envolvimento sistêmico, na grande maioria das vezes. Então, a gente vai falar de trauma rapidamente, né? Um tópico que precisaríamos de um tempo muito maior para a gente aprofundar nele, mas é bem importante que vocês se atentem para esse assunto nas leituras complementares, uma vez que também, infelizmente, no nosso país nós temos muitos acidentes automobilísticos com animais ainda. São problemas relacionados com a urgência e emergência. Então, vocês vão ver muito durante o curso, tanto eu quanto o professor Sandro comentando sobre essas questões. E aí a gente vai falar um pouco aí, de uma maneira bem resumida, sobre os traumas espinhais que podem causar danos irreversíveis. Eles podem causar desde um simples edema pela pancada, uma contusão, uma concussão no tecido espinhal, levando a problemas clínicos transitórios, desde déficits discretos como dor, déficits proprioceptivos, até problemas maiores, como realmente ataxia, paresias, paralisias e perda de dor profunda, o que seria muito pior. Então, aqui nós estamos vendo uma radiografia de um caso bastante dramático, bastante grave, onde o animal teve uma fratura na região bem da placa terminal cranial, né? Vamos contar aqui T13, L1, L2. Então, de L2, uma fratura bastante grave. E isso vai gerar um problema, assim, fatalmente essa medula espinhal aqui vai estar rompida, né, com seu saco dural. Isso vai causar um transtorno muito grande, não somente para a parte de motricidade dos membros pélvicos, mas também para toda a inervação parasimpática, que também sai da região ali lombosacral, né, a parte parasimpática, que vai inervar bexiga, vai inervar vísceras abdominais caudais. Mas nessa região aqui, lombar cranial, L1, L2, L3, nós temos uma inervação também simpática importante que vai inervar órgãos da região abdominal. Então, por exemplo, o nervo hipogástrico que sai dessa região e vai fazer a inervação de bexiga e alguns outros órgãos intestinais e por aí vai. Bom, então, esse paciente pode desenvolver problemas motores, problemas autonômicos, e isso pode ser tão grave que pode levar, inclusive, ao óbito por consequências desse trauma espinhal, levando a problemas inflamatórios sistêmicos, falência de múltiplos órgãos, quando a questão é muito grave. Então, a gente precisa de um atendimento emergencial imediatamente. O paciente que acabou de chegar para a gente atropelado, ele não pode, de maneira nenhuma, ir diretamente para o raio-x para a gente entender a imagem. Primeiro, ele precisa ir para a sala de urgência e de emergência, para que a gente estabeleça toda uma padronização, uma normalização da hemodinâmica, como vocês já viram nas aulas do professor Sandro. Então, a hemodinâmica desse paciente precisa ser primeiramente monitorada e preservada. Esse animal pode estar hipotenso, essa medula espinhal ela está recebendo pouca irrigação sanguínea porque tem edema, está fazendo compressão, não está chegando sangue adequadamente, não está chegando oxigênio adequadamente. Então, a gente precisa fazer uma normotensão, manter a normotensão desse paciente, manter uma boa circulação, fazer com que o oxigênio chegue adequadamente a essa medula espinhal, porque é assim que vocês vão encontrá-la, se esse paciente for a óbito. Então, a gente quer reverter. Esse trauma inicial não pode ser voltado, não pode ser curado voltando no tempo e evitando o acidente. O trauma inicial não, mas todas as consequências desse trauma espinhal, eles podem ser evitados. Então, a partir dessa lesão com necrose focal, esse paciente vai desenvolver uma série, uma cadeia de uma cascata, vamos dizer assim, tanto bioquímica, celular, que vão formar ondas de apoptose, de morte celular ao redor, em pontos distantes dessa localização inicial. Por isso que a gente tem que, para evitar essa extensão e essa expansão das lesões secundárias, nós temos que fazer com que esse animal oxigene adequadamente nesse local também. Então, a gente tem que aumentar a qualidade suportiva do oxigênio dele, da circulação, evitar que ele se movimente e lacere ainda mais o tecido espinhal, porque às vezes ele teve uma fratura, uma luxação, uma compressão, que ainda não houve uma ruptura completa dessa medula espinhal. Se você levar esse animal agora para um raio-x, ou se você estiver movimentando demais esse animal,
Isso pode terminar de fazer lesões iatrogênicas que comprometem ainda mais a qualidade desse paciente. A gente quer evitar isso tudo. Então, de uma forma bem geral, ok? Bem geral e bem simplista, nós precisamos, primeira coisa, recebeu esse paciente no seu atendimento, prancha espinhal. Você precisa, mesmo que você não souber ainda se tem ou não tem uma fratura, tá? Se esse animal chegou, meu cachorro acabou de ser atropelado, infelizmente os tutores ainda não trazem tão rapidamente, às vezes eles são animais que foram encontrados na rua, ou trouxeram 1, 2 dias depois, enfim. Mas a nossa função é diminuir os traumas iatrogênicos causados por nós, seres humanos. Então, façam uma prancha espinhal. Aonde tiver, tem uma maca? Põe na maca. Tem um pedaço de madeira, algo rígido, um papelão mais firme, coloquem esse animal, imobilizem esse animal. Pode ser com esparadrapo, pode ser com aquelas faixas de crepe para fazer bandagem, da forma que for possível. Estabilizem esse animal, não deixem ele se movimentar. Levem ele para urgência e emergência, façam o ABCDE do trauma, esse animal precisa dessa triagem. Como é que tá? A parte do D, que é o problema neurológico, né, a gente já vai saber inicialmente quando ele chega e o proprietário está falando, ele foi atropelado, ele não está andando, ele está arrastando, ele está andando cambaleante. Claro que eu não vou colocar esse animal para andar nesse momento. Tá? Esse é o momento que eu vou primeiro fazer essa triagem. Como é que está a via aérea? Está toda patente? Como é que está a respiração? Está normal? Circulação está adequada? Como é que está a pressão arterial desse animal? Pelos choques neurogênicos, isso tudo pode estar acometido. Como é que tem fratura associada também de extremidades? Como é que está a temperatura desse animal? Etc. Tá? Então, vamos fazer tudo isso aqui, deixar ele no oxigênio enquanto a gente não tiver noção se ele está oxigenando adequadamente ou não, mas a gente vai aumentar essa oferta para que chegue uma maior quantidade naquela localização, diminuir esse edema espinhal, de preferência com agentes aí, de anti-inflamatórios não esteroidais, de manitol, né? O uso do manitol aqui pode ser adequado, da mesma concentração que a gente vai falar depois para o trauma crânioencefálico. Então, a gente vai usar de meio a 2 gramas por quilo por via intravenosa durante 15 minutos lento. Então, com bastante cuidado, porque isso vai fazer com que haja uma ação sobre esse edema citotóxico que está acontecendo. E, de novo, nesse caso, o corticoide não tem indicação justamente pelo edema citotóxico e pelo ambiente com exotoxicidade. A gente não quer piorar esse quadro. E tão logo a gente consiga manter esse animal bem, com analgesia, todo bem controlado, monitorado, aí sim a gente vai encaminhá-lo para a imagem para entender se ele tem algum tipo de fratura que tenha instabilidade. E aí, se tiver, ele precisa de estabilização. Se tiver compressão, ele precisa de descompressão. Né? Então, as cirurgias, num segundo momento, quanto antes possível, é claro, mas não atropelando as etapas. Então, quanto antes ele vai para a cirurgia para fazer a descompressão, alinhamento e estabilização dessas fraturas, luxações. Tá? O prognóstico vai ser reservado de acordo com a preservação ou não da dor profunda, ou seja, depende se aqueles tratos de dor profunda foram ou não foram acometidos. E isso vai depender da extensão da lesão. Finalmente, as alterações vasculares que vão acometer a medula espinhal. Então, as mielopatias vasculares, sendo que a gente vai comentar aqui a principal delas, que é o embolismo fibrocartilaginoso, que hoje vem sendo classificado dentro das grandes, da grande discussão das discopatias, porque, afinal de contas, como eu falei para vocês lá em cima também, aqui está acontecendo que uma porção do disco intervertebral, acredita-se mais recentemente que é uma porção do núcleo pulposo, vai adentrar os vasos espinhais que vão fazer a irrigação dessa medula espinhal. E aí isso vai causar então uma área de embolismo, um êmbolo que não vai deixar o sangue arterial chegar, principalmente a substância cinzenta dessa medula espinhal, fazendo então uma grande área, depende, claro, do volume desse problema, mas fazendo, como a gente pode ver nessa medula espinhal, uma grande área de infarto, uma grande área de isquemia, um acidente vascular isquêmico. E numa lâmina de microscopia, né, com coloração específica para tecido condroide, né, para tecido cartilaginoso, pode-se observar dentro dos vasos a presença desse material do disco intervertebral. Tá? Então, basicamente,
cães não condrodistróficos de raças grandes e gigantes são os de maior acometimento. Labrador, Golden, cães dessas raças grandes e gigantes são muito acometidos. Em cães de raças menores do que 20 quilos, o Schnauzer miniatura é a raça mais predisposta. Então, se atentem para quando vocês receberem pacientes dessa raça com essa clínica aguda, não dolorosa e assimétrica, que a gente vem falando para vocês o tempo todo. Nos cães, a porção tóraco-lombar é a mais comumente afetada, sendo que a região lombosacra vem em segundo plano. Pode ser também em alguns casos. E nos gatos, a região cérvico-torácica, de intumescência C6, T2, é a região de maior acometimento. Então, tenham isso em mente também para vocês estabelecerem os diagnósticos diferenciais quando receberem pacientes com mielopatias nessas localizações. Nos cães, acontece em idades bem variadas, entre 1 a 7 anos de idade, então bastante variabilidade. Nos gatos, com 10 anos em média. Então, lembrem-se, gatos mais velhos que cheguem com uma mielopatia C6T2, assimétrica, aguda, não dolorosa, no gato, o embolismo fibrocartilaginoso vai ser um diferencial bem importante. E nessa raça, né, Lebrel irlandês, que é aquele Wolfland, Irish Wolfland, se eu não me engano, é o Lebrel irlandês. Essa raça tem uma predisposição a ter esse acometimento muito jovem. Não é uma raça tão difundida aqui no Brasil, mas para que vocês saibam, quando por um acaso se depararem com um animal desses entre 2 e 4 meses de idade, um acometimento muito jovem. 30% dos casos, o acometimento vai ser durante um exercício físico ou durante um trauma, um possível trauma. Não necessariamente um trauma grave, um acidente automobilístico, mas às vezes um microtrauma, uma pancada, um movimento lá brincando com outro cão ou brigando com outro cão. Então, eu já falei para vocês, existe uma porção de material discal, né, acredito-se que do núcleo pulposo, que está dentro dos vasos espinhais. Os sinais são agudos, não são progressivos, a tendência é que isso vá melhorando com o passar do tempo, ou seja, eles não duram por mais do que 24 horas, a sua progressão não dura por mais de 24 horas. Claro que os sinais clínicos vão durar por muito tempo, mas a tendência é de que vá cada vez melhorando mais. Diferente de uma herniação de disco, uma extrusão de disco aguda, onde os sinais clínicos podem continuar piorando com o passar do tempo. Geralmente não são dolorosos esses acometimentos e são bastante lateralizados, bastante assimétricos. Então, aqui a representação de uma medula espinhal, aqui a representação dentro do amarelo da região de substância cinzenta. Pensem aqui na irrigação sanguínea dos vasos que chegam via ventral e vão fazer uma disposição tanto aqui para esse sulco ventral mediano, né, quanto vão se dividir para fazer uma entrada lateralmente, por onde saem aqui as raízes dorsais, inclusive, vão ter vasos entrando, né, para fazer essa irrigação de um lado e de outro lado. Então, quando um material discal entrou para essa região e fez um êmbolo nesses pequenos vasos que são menos calibrosos, então a possibilidade de uma embolia é maior nessas regiões, essa região vai gerar uma área importante de necrose por isquemia. Por isso de ser tão assimétrico, tá? Dificilmente nós temos um animal que vai ter esse deslocamento e esse êmbolo nos dois lados. Isso pode acontecer, mas é muito mais raro que isso aconteça em um dos lados. E essa extensão pode ser bastante variável, de acordo com a quantidade de material discal que se deslocou para dentro do vaso. Então, aqui nós estamos vendo uma ressonância magnética, aqui todo o disco intervertebral, mais escuro, né? Aqui o núcleo pulposo um pouquinho mais claro, aqui a medula espinhal sendo vista com um sinal mais hiperintenso na região, né, nesse lado esquerdo, do que no lado direito. Vocês conseguem ver essa diferença. Então, isso aqui mostrando um acometimento muito provavelmente por embolismo fibrocartilaginoso. Tá? E aí, lembrar que o principal diagnóstico diferencial aqui são as extrusões agudas de um núcleo pulposo não compressiva. Então, a extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo não degenerado. Uma das discopatias que nós não entramos nos méritos dela a fundo, mas só lembrar que é o principal diagnóstico diferencial que nós temos
porque é assimétrico, é agudo, os sinais não são progressivos. A grande diferença, talvez aqui, seja a localização, né, é muito semelhante nos cães, né, toracolombar. A grande diferença talvez seja relacionada com as raças que vão estar predispostas, ok? Então, tenham isso como diagnóstico diferencial para vocês. Para a gente ter um diagnóstico definitivo somente com a histopatologia, com a gente observando, né, essa presença do material discal dentro dos vasos sanguíneos. Bom, aqui só mostrando um caso para vocês de uma cadela que a gente atendeu um bom tempo atrás, né? Acho que foi o caso mais clássico que eu peguei. Uma cadela, uma mistura aí de Golden com Labrador, então de 3 anos de idade. Deixa eu tirar aqui deixa eu ver aqui se sai de cima para vocês verem. Enfim, ela tem 3 anos de idade. E aqui, depois de muita fisioterapia, de muito tratamento suportivo, né, vocês estão vendo aqui uma lesão muito assimétrica do membro pélvico esquerdo, muito mínima do direito, mas principalmente do esquerdo, ela volta a ficar super bem. Então, uma Golden de 3 anos. Agora a gente viu aqui o nome dela aqui. Tá? Então, algum tempo depois, ela já voltando a ficar super bem. Então, o tempo e a fisioterapia são os métodos que nós temos de terapêutica para esses pacientes. Claro que no momento inicial a gente pode até utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, mas geralmente quando esse animal chega para a gente, ele não tem uma inflamação assim tão grande, ele não tem um processo de edema pela isquemia. Então, a reabilitação desse membro e o tempo para que haja uma recuperação daquela área lesionada são os mais importantes. A melhora, né, via de regra na literatura, ela se dá entre 3 e 7 dias para começar a melhorar, sendo que se o animal perdeu dor profunda, esses quadros são um pouco mais lentos e pode ser que o animal fique com sequelas. Então, o prognóstico vai ser um pouquinho mais desfavorável se ele perdeu sensibilidade profunda e se ele tem sinais de neuromotor inferior, quando acontece, então, o cometimento da intumescência lombosacra, por exemplo, ou nos casos dos gatos, que acomete região cérvico-torácica entre C6 e T2. Ok? Pessoal, para a gente finalizar essa aula, a última doença que a gente vai conversar, eu deixei por último, vocês devem estar vendo, pô, Bruno, mas é o D, é degenerativo, você falou isso lá no começo. Sim, na verdade, a estenose lombosacra degenerativa, ela é a principal doença dentro daquele grupo, dentro daquele grande grupo de afecções que vão fazer síndrome compressiva da caudequina. Por que eu coloco por último? Porque, na verdade, não é uma lesão mielopática propriamente dita. É muito mais uma lesão de sistema nervoso periférico. Lembrem-se que a caudequina já são um conjunto de raízes espinhais que estão ali na região de transição lombosacral no cão. E quando comprometidas, então, nós temos sinais clínicos muito específicos e característicos que nós vamos mostrar agora, mas que não são relacionados com compressão de medula espinhal, na grande maioria das vezes. Okay? Nos gatos, essa região lombosacra ainda pode ter medula espinhal. A grande maioria dos gatos tem sua medula espinhal finalizada em S1. Tá? Então, aqui nós estamos falando principalmente de uma doença em cães, que pode ocasionalmente acometer gatos também, tá? Mas é um pouquinho diferente. Então, estenose lombosacra degenerativa, o nome de estudo, está acontecendo por problemas degenerativos, principalmente relacionados à idade, uma artrose por conta de sobrecarga nessa região lombosacral. Então, a doença articular degenerativa, que é essa artrose, vai acabar comprimindo as raízes dessa caudequina. Então, cães de porte médio a grande, como pastor alemão, boxer, golden retriever, rottweiler, todas essas raças de grande porte, animais de meia idade a geriátricos e principalmente os machos, são os mais predispostos. A gente tende a ver os pacientes desenvolvendo essa cifose lombosacra e uma postura um pouco mais agachada, uma flexão um pouco maior. E essa cifose é justamente uma postura antiálgica. É uma postura para diminuir a dor, porque toda vez que a gente vai ter a extensão dessa coluna vertebral, vai ter um beliscamento dessa caudequina pelo próprio disco intervertebral que pode estar
protundido também, protruso, pode estar sofrendo protrusão discal, comprimindo ainda mais essa caldequina. Então a gente vai ver todos esses componentes. É uma doença muito similar, vamos dizer assim, quanto à sua patofisiogenia, com a síndrome de Vobler lá na cervical. Só que agora a gente está falando de uma região que também tem uma certa mobilidade importante, que é a lombosacra, e cujos tecidos adjacentes a essa medula espinhal também vão estar hipertrofiados. De novo, ligamento flavum, ligamento longitudinal dorsal, disco intervertebral, tudo isso pode ajudar na compressão dessa caldequina. E aí o paciente vai começar a desenvolver dificuldade em se levantar, em se sentar, em ficar em pé, em pular. Aqui tem um vídeo mostrando para vocês um pouco dessa paresia. Nesse caso, nós não teremos ataxia marcante, a não ser que tenha progressão e tenha outra doença associada mais alta, mais cranial, pegando a medula espinhal também. Aqui é muito mais marcante que o animal tenha coordenação, mas a fraqueza faz com que ele tenha, às vezes, episódios de quedas. Né? Vocês estão vendo ele andando aí, mas ele tem uma certa coordenação nos passos. O problema é que a fraqueza dele começa a ser cada vez mais intensa. Então, vamos lá. Ele tem uma mobilidade L7-S1 importante. Com isso, o organismo começa a fazer alterações esqueléticas para tentativa de compensação dessas mobilidades. E com o tempo vai gerando uma esclerose das placas terminais, nós já conversamos sobre isso, né? Vai ter uma degeneração dessas placas terminais. Espondilose deformante, que pode virar inclusive anquilosante, o famoso bico de papagaio, na tentativa de estabilizar essa articulação. Formação de entesófilos ou osteófitos, né? Aqueles pequenas proliferações ósseas que vão fazer parte da artrose, do processo de artrose. Hipertrofia ligamentar, como a gente acabou de comentar. Protrusão discal, e tudo isso pode piorar ainda mais a compressão dessa caldequina. Então aqui, L7, vértebra L7, vértebras sacrais, S1, S2, S3, tá? Fundidas. Então aqui o processo de articulação entre L7 e S1, normal, disco intervertebral normal, caldequina passando normal. Olha só as facetas articulares, articulação caudal de L7, cranial de S1, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, numa articulação saudável. Mas essa articulação pode começar a sofrer todas essas alterações. Então, com isso, o disco pode começar a fazer protrusão dorsalmente aqui, ó, e fazer uma compressão ventral nessa medula espinhal. Também pode haver uma subluxação, fazendo com que o teto de L7 faça um rebaixamento para dentro dessa vértebra, do canal vertebral do S1, das vértebras sacrais, fazendo esse deslocamento para dentro do canal vertebral de L7. O que a gente já viu na discoespondilite, é muito parecido, né? A discoespondilite pode fazer algo similar. Então, na radiografia, na imagem, seja na tomografia também, nós podemos ver tudo isso. Então, uma esclerose de placas terminais, nós vemos aqui essa radiopacidade aumentada, essa diminuição de espaço intervertebral, nós vemos também essa espondilose deformante ou até anquilosante, por vezes, e nós vemos essa subluxação, né? essa subluxação de S1 em relação a L7. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. A hipertrofia por si só dos ligamentos, nós não conseguimos ver adequadamente numa projeção radiográfica simples. A gente precisa de imagem contrastada numa tomografia ou até uma ressonância magnética para poder ver isso melhor. Então, aqui mostrando para vocês uma mielografia, onde nós temos aqui um exemplar onde o saco dural está vindo um pouquinho mais caudal, embora a medula espinhal tenha terminado aqui na região de L6, transição para L7, mas nessa região aqui, ó, quando o paciente está fazendo quando ele está fazendo uma certa cifose, né, quando tem uma flexão dessa articulação lombosacral, ele tem um certo alívio dessa compressão. No momento que é feita a extensão desse paciente, né, que é deixado mais reta essa coluna, olha como agora o componente discal que está fazendo protrusão acaba comprimindo essa caldequina. Justamente por isso que o paciente tende a ficar cifótico, para tentar fazer uma postura antiálgica. Tá? A gente chama isso aqui de uma mielografia posicional ou de estresse, onde a gente está fazendo tanto a flexão quanto a extensão para saber se tem um componente discal dinâmico. E nesse caso a gente está vendo que tem. Ok? Claro que a ressonância magnética vai dar uma imagem muito melhor para a gente, vai conseguir mostrar para a gente melhor a protrusão discal, vai conseguir mostrar para a gente melhor se essa caldequina já tem
hipersinal, mostrando edema, mostrando lesões específicas. Vai ser importante fazer a ressonância magnética para descartar outras possibilidades também na região mais cranial dessa medula espinhal e para mostrar a hipertrofia de ligamentos, tanto flavum quanto amarelo, como a gente mostrou lá atrás na síndrome de Vogel, tá bom? Então essas são as principais lesões, as principais doenças, eu finalizo aqui, as principais doenças que vão ser muito mais frequentes na clínica de pequenos animais e também vão fazer parte da clínica cirúrgica de pequenos animais, que nós vamos ver em outras disciplinas, e que fazem parte de uma rotina bastante frequente, lembrando que existem outras doenças de importância, mas para agora, para o nosso cronograma, para o nosso tempo disponibilizado para essa disciplina de clínica médica, é o que nós precisamos ter em mente. Tá? As principais doenças mielopáticas, vértebroespinhais, diria assim, e por último, uma doença, né, a compressiva de caldequina, que vai ser um pouco mais falando da porção de sistema nervoso periférico já, mas também tem muita importância nos problemas vértebroespinhais, no caso aí na região lombosacral. Tá bom, gente? Deixo mais uma vez meu e-mail para vocês, fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. Nas próximas aulas também nós podemos tirar essas dúvidas. Agradeço a atenção de cada um de vocês e deixo o meu abraço para vocês também. Se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau.